E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 11 dessa fic. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo, deixem o like e quem não for inscrito por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal onde às vezes, dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas fiquem com o vídeo. Depois de ver seu status Virgil sorriu. Ao ver seu progresso ao ver a carta de Dungeon Virgil decide que está pronto para ir para a Dungeon. Mas antes disso decide tomar um banho já que acabou de terminar seu treinamento. Ao chegar no banheiro Virgil enche a banheira de água e relaxa seus músculos cansados de tanto treino. Ainda durante o banho Virgil decide perguntar algo para o sistema. Virgil, sistema como funciona a carta de Dungeon? Pergunta para saber o que precisa preparar. Sistema. Existem dois modos de Dungeon, a de conquista e a objetiva. Na Dungeon de conquista o usuário irá para a Dungeon sem ter nenhuma identidade e terá que conquistar algo desse mundo, seja uma das heroínas ou um reino importante. Lembrar que só em modo conquista o usuário poderá ter a chance de receber a recompensa de união mundial. Além disso podem receber coisas relacionadas à missão. Exemplo, se a missão for salvar Ace durante a guerra em Marineford, o usuário poderá receber de recompensa qualquer uma das Akuma no Mi que apareceram durante a batalha ou até carta de invocação de personagens que apareceram na guerra. Já as dungeons objetivas o usuário receberá uma missão, seja ela de resgate ou proteção, podendo ser até mesmo expor alguém. A recompensa desse tipo de dungeon pode ser qualquer coisa relacionada com o mundo da dungeon. Exemplo, se for enfate e a missão seja salvar Sakura Matoudos mágicos. O usuário poderá ter de recompensa qualquer coisa do universo Fate, seja uma arma, um espírito heróico ou uma magia. Além disso, em qualquer um dos modos ao entrar o corpo do usuário será modificado para ter uma idade mais adequada para a missão, mas manterá o status atual. Essa mudança se deve que algumas missões podem requerer que o usuário seja mais velho ou mais novo, como exemplo uma missão em que o usuário tem que comandar um exército onde o usuário ficará mais velho, ou uma missão onde o usuário tem que ir para um lugar que só aceitam pessoas de certas idades, como o Hogwarts que só aceita crianças de 11 anos no primeiro ano. Além disso, o tempo nas dungeons não é o mesmo do mundo real, 10 anos nas dungeons e 1 minuto no mundo real, e o usuário não envelhecerá dentro da dungeon. Depois de escutar isso, Virgil entende como funciona. Virgil, sistema, tem como eu saber para qual mundo eu vou antes de escolher o modo da dungeon? Pergunta curioso, já que dependendo da resposta Virgil poderia se preparar melhor. Sistema, não. Virgil não se surpreende muito, já que já esperava que não pudesse saber que mundo era antes de entrar. Depois de terminar seu banho, Virgil vê a hora e descobre que já está quase na hora da janta e decide ir preparar a janta. Durante esses 2 anos de treinamento, Virgil também tem sido cozinheiro da casa, já que era o único que sabia cozinhar. Além de Virgil, só Enfield sabe um pouco de cozinha, o que a tornou a assistente de Virgil em dias de comemoração e coisas do tipo, ou se Virgil não puder cozinhar por algum motivo, ela também pode cozinhar. Enquanto estava no elevador, Virgil decide falar com a Reit Keren. Virgil, Reit Keren. Primeiro ele chama a inteligência artificial para ela saber que ele está falando com ela. Ao Virgil terminar de falar, um holograma vermelho, uma garota de uns 12 ou 13 anos aparece. Ao seu lado era a Reit Keren. Reit Keren, senhor? Pergunta olhando para Virgil com uma cara estoica. Virgil, em que piso está cada um e o que estão fazendo? Pergunta, já que caso alguém estivesse fazendo algo importante esperaria um pouco mais para chamar para o jantar. Reit Keren, a senhorita Enfield está com a senhorita Valerie na piscina. A senhorita Daphne e a senhorita Lucy estão na biblioteca. Já os senhores Natsu, Gray e Rin estão nos andares de entretenimento jogando. Senhor Kurama saiu para purificar o Senjutsu de uma cidade próxima. O senhor Igneo está no piso infernal. Após a Reit Keren explicar, Virgil tem uma ideia do que todos estão fazendo. Enfield provavelmente esteja ensinando algumas de suas magias de água para Valerie ver se consegue fazer algo semelhante com sua magia de sangue. Daphne e Lucy provavelmente estavam estudando alguma coisa já, seja magia ou algo que as interessou. Já Natsu, Gray e Rin provavelmente estejam jogando algum jogo competitivo. Embora Gray e Natsu tenham uma forte rivalidade entre os dois, a verdade é que Rin também é um rival dos dois, e inclusive Virgil, se não estivesse treinamento, provavelmente estaria jogando com eles. Virgil não se surpreendeu que Kurama tenha saído para purificar algum lugar. Kurama tem feito isso desde que se conheceram. Já Igneo, até onde Virgil sabe, está tentando ganhar o voiceito das chamas e assim alcançar a classe celestial, e o piso infernal era o piso que pode escolher qualquer temperatura alta. O limite atual era de uns 1600 graus Celsius, que era um pouquinho mais quente que um vulcão, o que era o melhor lugar de treinamento para ele atualmente.
Ao chegar na cozinha, Virgil prepara comida o suficiente para todos e as manda por portaí, menos a de Igneo, já que se enviasse alguma coisa seria queimada pelo calor da sala infernal. Virgil, quem avisa ao Igneo que a janta está pronto é pizza. Disse para a inteligência artificial enquanto levava a sua pizza para seu quarto, onde terminou de comer e respirou fundo. Ele já havia tomado uma decisão. Virgil, sistema usar carta de dungeon modo objetivo. Diz calmo. Embora as missões de conquista sejam interessantes, a missão objetiva parece ser mais fácil. Sistema, ok. Virgil pisca e percebe que está em um dormitório diferente, muito mais luxuoso. Ao olhar em volta, Virgil não consegue identificar em que mundo está, então decide usar o sistema. Virgil, sistema qual? A missão, diz em seus pensamentos, ao não saber se está em um mundo que alguém o este observando. Sistema, mundo da dungeon, Naruto. Missão da dungeon, impedir que os Uchiogakure seja destruída. Identidade durante a dungeon, jovem patriarca do clã Uzumaki. Tempo estimado até a destruição do clã Uzumaki, 6 meses. Virgil olhou para isso um pouco surpreso, não esperava algo assim, mas rapidamente sentiu novas informações chegando em sua mente. Eram informações sobre a identidade atual dele. Aparentemente era o filho mais velho do patriarca Uzumaki e o irmão maior de Kushina Uzumaki, a mãe de Naruto Uzumaki, o protagonista desse mundo. Além disso, ele também tinha uma reunião com o enviado de Konoha para acontecer em 2 horas. Virgil não esperava que a identidade que o sistema o deu tivesse um background tal bom, especialmente agora que com a morte de seu pai ele era o atual chefe do clã Uzumaki. Isso ajudaria muito com a missão que tem entre mãos, já que ao ser o patriarca do clã será mais fácil dar ordens e coisas do tipo. Se ele tivesse a identidade de um membro qualquer do clã, ou pior ainda de um inimigo, as coisas ficariam muito mais difíceis. Depois de entender a sua situação atual, Virgil se sentou e pensou nas formas de fortalecer o clã Uzumaki que ele tinha e se deu conta que realmente tinha bastantes formas, como as respirações de Kimetsu, o Aki e o Rokushiki. Qualquer desses 3 poderiam melhorar a força do clã, mas a coisa que mais ajudar seria os clones da sombra. Virgil lembra que na obra original o protagonista Uzumaki Naruto usou os clones da sombra para aprender, o que acelerou o processo de aprendizagem. Além disso, ao Uzumaki terem uma quantidade enorme de chakra, podia invocar muitos clones, então esse jutsu é perfeito para o clã Uzumaki. Depois de decidir a rota que vai tomar em geral, Virgil decide dar uma volta pelo clã para ver como é a aldeia do clã Uzumaki, já que ela nunca foi mostrada na obra original. Enquanto anda, vai lembrando tudo o que sabe sobre a aldeia. Os Uchiogakure literalmente significa redemoinho oculto, ou vila oculta do redemoinho. Os Uchiogakure no Sato foi a vila shinobi do país do redemoinho. Seus ninjas eram famosos por suas técnicas de Fuinjutsu, até o ponto que levou a sua destruição completa na Segunda Guerra Ninja. Aqueles que sobreviveram à destruição da aldeia se espalharam pelo mundo. O povo de os Uchiogakure eram conhecidos por ter uma vida notoriamente longa, por isso ganharam o apelido de Vila da Longevidade Shijun no Sato. Em termos de aparência, a vila parecia ter sido composta de vários arranha-céus e um rio largo, que aparentemente atravessava a aldeia, além de pontes de grande tamanho. A paisagem circundante foi dominada por morros íngremes. Virgil também pode notar vários ruivos e ruivas andando pelas ruas e o cumprimentando com sorrisos. Virgil notou que alguns estavam nervosos, provavelmente pela guerra que estava ocorrendo. Os Uchiogakure tinham laços estreitos com Konohagakure, devido ao clã Uzumaki de Uzushi e o clã Senju de Konoha serem parentes distantes. Devido a isso, todos os coletes usados pelos shinobi de níveis mais avançados de Konohagakure possuem o símbolo de Uchiogakure, simbolizando a forte amizade entre as duas aldeias. Este símbolo também é estampado em alguns dos ombros de equipamentos que os shinobi de Konoha vestem por baixo dos coletes. Isso deu um pouco de nojo em Virgil, já que na obra original 3 das 5 grandes nações atacaram os Uchiha e Konoha não fez nada. E conhecendo os altos mandos de Konoha, Virgil até suspeitava que eles tivessem algo que ver na destruição do clã Uzumaki. Não pode se confiar naquelas velhas múmias. O clã Uchiha está de prova nisso. Falando em clã Uchiha, depois de completar a missão dessa dungeon, Virgil tem que encontrar a oportunidade de achar Itachi Uchiha. Para matar o imbecil, Virgil em sua vida passada viu muita gente defendendo Itachi e isso o irritava. Não importa as circunstâncias, Itachi matou seus pais, e se isso já não for repugnante o suficiente, e só lembrar que Itachi matou todo o seu clã. Quando se diz todo e todo, desde velhos a crianças e bebês. Esse comportamento, na opinião de Virgil, era nojento e repugnante. Postdata, essa é a minha humilde opinião sobre Itachi. Se você gosta de Itachi, me desculpa, mas na minha opinião ele é repugnante.
Depois de terminar de caminhar, Virgil finalmente chega no prédio do Uzumaki e ao entrar Virgil vê a recepcionista e secretaria, uma jovem Uzumaki de uns 18 anos, cabelo grande e ruivo como todos os Uzumakis, olhos vermelhos e um corpo bem proporcional. O nome dela é Kira Uzumaki. De acordo com as memórias que a identidade de Dungeon deu, ela era sua secretária e amiga de infância. Virgil: bom dia, Kira. Diz Virgil com um sorriso ao ver a ruiva, sorriso que retribuído rapidamente. Kira: bom dia, senhor, o enviado de Konoha chegará em 40 minutos, quer que prepare algo? Pergunta com um sorriso gentil. Se Virgil não recebesse as memórias de todos que teriam contato com ele em Uzu para não atrapalhar a missão, até acharia esse um sorriso fofo, mas ao ter as memórias sabe que Kira Uzumaki é uma assassina cruel e de sangue fria, claro, com os forasteiros, com os membros do clã Uzumaki, ela é apenas uma jovem amável. Virgil: vou esperar na sala de reunião. Me traz uma xícara de café depois da reunião. Quero que reúna os alto-mandos de Uzu para uma reunião. Diferente das aldeias e clãs normais onde são governados pelo Kage e patriarca, Uzu estava composta por 6 altos mandos. O Kage, que era o líder supremo do clã e era decidido por linhagem e poder. O comandante militar, que comandava as forças militar de Uzu, eram decididos através de mérito militar. Ministro de Educação, que era pela educação tanto ninja quanto civil. O ministro de Ciências, que era responsável de desenvolver e estudar Fujitsu e Jutsus. Ministro de Comércio, que era responsável pela comida e comércio. E por último, o comandante da tropa de informações, responsáveis conseguir informações de coisas fora de Uzu, como ataques inimigos, e também tem espiões em outras aldeias. Após isso, Virgil foi para a sala do Uzumaki. Antes de se sentar, Virgil viu seu reflexo no espelho e seus lábios se torceram com diversão ao ver que agora era um ruivo também. Ao se sentar na mesa, Virgil nota uma foto de Eriko Shina, sua irmã mais nova. Virgil não sabia como reagir a isso. Ele não queria se apegar, pois não sabia se haveria de novo no futuro. Mas ao ter as memórias de sua identidade, Virgil já sente o carinho de um irmão maior, Eriko Shina, e sabe que outra missão extra se une a essa dungeon, além de matar Itachi, Hiruzen e Danzo. Teve manter sua irmã em Uzu para não conhecer certo relâmpago amarelo. Enquanto se isso vai afetar o mundo e impedir que Naruto nasça, Virgil não se importa. Depois de completar o escritório, Kira entra e entrega seu café. Kira: senhor, a sala de reuniões estará pronta em 20 minutos. Diz depois de entregar o café e sair do escritório. Enquanto bebeu o café, Virgil pergunta algo que realmente o preocupava. Virgil: sistema com meu poder atual, em que nível de poder estou no mundo de Naruto? Pergunta curioso, pois dependente da resposta poderia facilitar ou dificultar sua missão. Sistema: o usuário que tem o nível de poder da classe Rei no mundo original trazido para dos dados do mundo de Naruto está com um poder do nível Super Sombra. Para melhor compreensão, aqui vai um exemplo de personagem no nível Super Sombra. Madara Uchiha da 4 Guerra Mundial Ninja, antes de ser o Jinchuriki da 10 Caudas, era do nível Super Sombra. Ao se tornar Jinchuriki da 10 Caudas, Madara alcançou o nível dos 6 caminhos, que no mundo original seria algo como a classe transcendente. Ao saber isso, se aliviou bastante. Nesta era, a classe Super Sombra era o teto absoluto. Os únicos que poderia representar algum perigo para ele seriam agora o que se escondia na Terra Pura, esperando para dar um power-up nas reencarnações de Indra e Ashura, quando Kaguya se livrar do selo Yoshiki Otsutsuki. Otsutsuki Yoshiki foi um membro da família principal do clã Otsutsuki, antigo parceiro de Kaguya e o verdadeiro líder da organização Kara. Embora ele só tenha aparecido no futuro, ele já está neste mundo. Mas Virgil não precisa se preocupar, afinal de contas sua missão teoricamente não afeta nenhum destes velhos intrigantes. Depois de terminar o café, Virgil se levanta e vai para a sala de reunião para saber o que os enviados de Konoha querem. Ao chegar na sala, Virgil se senta no seu lugar e espera. Depois de uns 10 minutos, Kira entra com um homem alto que aparenta ter uns 30 anos, cabelo preto, pele ligeiramente bronzeada, roupa de angu. A máscara angu estava em seu rosto, impedido de ver seu rosto. Kira: senhor, o enviado de Konoha está aqui. Diz Kira depois que o homem entra. Virgil: ok, obrigado. Kira pode se retirar. Virgil diz com um pequeno sorriso. Depois que Kira sai da sala, Virgil olha para o Anbu e seu sorriso desaparece, mudando para uma cara neutra. Virgil: pode se sentar, senhor Anbu. Após Virgil dizer isso, o Anbu senta e ambos ficam em um silêncio incômodo até que Virgil quebra esse silêncio. Virgil: então, senhor Anbu, a que devo a visita de um enviado de Konoha, especialmente em tempos de guerra como esse? Pergunta com o mesmo tom calmo e sereno, porém neutro. O Anbu fica em silêncio por um tempo, como se estivesse pensando a melhor forma de prosseguir. Anbu: mestre Okage me mandou para pedir que mande alguns Uzumaki para Konoha, junto com as técnicas de selamento do clã Uzumaki para a troca de Jinchuriki. Diz o Anbu em um tom calmo mais arrogante.
Virgil, ao escutar os pedidos do Anbu na sua frente, sentiu o cheiro da conspiração a quilômetros. Virgil, e por que deveria fazer isso? Perguntou ainda calmo. O Anbu olha para Virgil como se ele fosse um idiota. Anbu, não é óbvio e uma ordem do Hokage. Então prepare os pergaminhos e alguns Uzumakis para ir para Konoha. Diz com um tom arrogante. Virgil franze o seno e olha para o Anbu com um olhar frio que fez o Anbu sentir escalofrios na espinha dorsal. Virgil, te lembro Anbu que Uzu e aliado de Konoha não subordinado agora saia de Uzu ou posso considerar isso uma declaração de guerra. Fez com um tom frio isso e irritou o Anbu. Anbu, como se vocês tomates tivessem alguma chance com a majestosa Konoha e o terceiro Hokage então aproveite que está Moa, dando uma brecha para que seu clã siga vivo. Antes que o Anbu continuasse falando, Virgil soltou seu haki do conquistador fazendo o Anbu desmaiar. Virgil, Kira. Depois de Virgil a chamar, a porta se abre e ela entra e se surpreende ao ver o corpo do Anbu no chão. Ela olha para Virgil com curiosidade. Virgil, leve-o para o calabouço e se certifique que ele não vai escapar e chame os alto mando. Kira se surpreende, mas por confiança em Virgil, ela faz o que ele mandou e leva o Anbu para a parte mais segura do calabouço e coloca um selo que impede que o Anbu use chakra, pois isso ela chama os alto mando para a sala de reuniões. Depois de 10 minutos todos os alto mando estavam na sala de reunião. Eles são os Hokage Virgil. O comandante militar Shin Uzumaki, um homem de uns 40 anos com cabelos vermelhos e corpo musculoso com uma cicatriz no olho esquerdo e seus olhos sal verdes. A ministra de Educação Shaibara Uzumaki, uma mulher de uns 40 anos com um aura forte e longos cabelos vermelhos e olhos azuis brilhantes, ela também é a esposa de Shin Uzumaki. A ministra de Ciências Lazuli Uzumaki, uma mulher de uns 50 anos, sendo a alto mando mais velha, ela tem um cabelo vermelho curto e olhos verdes. O ministro do Comércio Kozuki Uzumaki, um homem de uns 30 anos, cabelo vermelho preso em um corte de cabelo estilo samurai e seus olhos são castanhos. E por último a comandante da tropa de informações Mi Uzumaki, uma jovem de 22 anos, cabelo vermelhos preso em um rabo de cavalo e olhos amarelos. Todos estavam sentados esperando que Virgil contasse o motivo da reunião. Depois de suspirar, Virgil conta toda a reunião que teve com Anbu. Depois de escutarem tudo, todos guardam silêncio por um tempo até que Shin fala. Shin, esses bastardos de Konoha planejam nos trás, mas não querem perder nosso Fujutsu para conseguir conter os Jinchuriki. Fala irritado velho comandante. Sua esposa Shaibara, vendo isso, tenta acalmar ele conseguindo. Virgil, não só isso, os bastardos também queriam que eu mandasse membros do clã para Konoha. Suspeito que sabem que só um Uzumaki pode ser o Jinchuriki da 9 Coilas. Diz demonstrando raiva em sua voz, embora todos na reunião pensassem que era pelo clã Uzumaki a verdade e que era pelo Kurama desse mundo. A verdade é que ao passar 2 anos treinando com Kurama e os outros, Virgil começou a ver Kurama como um amigo, como um membro da família, e não podia deixar Kurama sofrer nesse mundo também. Mas primeiro ele tem que focar no presente. Mio, o que faremos agora? Pergunta em um frio Nao, e que ela não estivesse com raiva, pelo contrário ela estava furiosa. Shin, antes de qualquer coisa, devemos interrogar o Anbu para termos mais informações. Diz mais calmo analisando a situação. Virgil, ok, Kira, traga o prisioneiro. Diz Virgil olhando para Kira, que estava em um canto da sala. Kira assente com a cabeça e vai buscar o prisioneiro. Virgil, enquanto Kira traz o prisioneiro. Mil, você tem alguma notícia sobre as outras aldeias? Pergunta Virgil, chamando a atenção dos outros, principalmente Shin. Mil suspira. Mil, sim, alguns espiãs em Kumugakure escutaram rumores de um ataque conjunto de Como, aldeia da nuvem, Iva, aldeia da pedra, e Mizu, aldeia da névoa, para exterminar nosso clã e roubar as técnicas de Fujutsu. Diz com um tom frio e preocupado. Isso surpreendeu todos exceto Virgil Kozuki. Esses maltidos. Diz irritado e socando a mesa de reuniões. Todos escutaram uma risada e viram que era Virgil e ficaram olhando confusos. Virgil, notando isso, decidiu explicar. Virgil, não acham que coincidência que Konoha peça que envie membros do clã e nossas técnicas para Konoha junto quando esses boatos começaram? Diz com um tom que demonstrava seu ódio e raiva. Todos rapidamente entenderam o que Virgil queria dizer e também sentiram uma raiva. Lazuli, maldita Konoha. Diz com raiva e nojo na voz. Virgil, Shin, precisamos melhorar nossa força militar imediatamente para caso de ataque. Todos na mesa concordam, até porque o clã Uzumaki nunca foge em batalha. Virgil dá um suspiro e passa a mão pelo cabelo. Virgil, para isso vou te dar as técnicas secretas guardadas pelos Uzukages de gerações passadas.
Isso surpreendeu todos, afinal todos sabiam que o Uzukage tem uma técnica secreta. Realmente Oki não sabiam que a técnica secreta original e o selo do Shinigami é. Virgil não daria isso e sim outras coisas. Virgil coloca na mesa 5 livros e um pergaminho. Oki chama a atenção de todos. Então Virgil apresenta cada um dos livros e o pergaminho. Virgil: vamos começar pelo pergaminho que o mais recente. Nele contém a técnica dos clones de sombra criada pelo segundo Hokage Tobirama Senju. Essa técnica é perfeita para nosso clã, devido à nossa grande quantidade de chakra, não só para ataque, como para treinamento, já que tudo que o clone aprender volta para o corpo original ao se dissipar. Isso surpreendeu um pouco a todos, já que nunca pensaram em usar clones para aprender, mas rapidamente pensaram nos benefícios disso. Virgil: no primeiro livro contém uma forma de respiração que melhora o físico do usuário tanto em força quanto em resistência. Essa técnica se chama Mon. Virgil empurra um dos livros para frente. Isso surpreendeu, mas não muito, embora perceberam as vantagens da técnica. O clã Uzumaki já e conhece-tu pela resistência fora do normal. Virgil, notando isso, empurra o segundo livro. Virgil: neste livro contém algo similar. São várias técnicas de respiração e técnicas de esgrima que podem melhorar ainda mais nosso Kenjutsu. Diz empunhando o livro com as técnicas de Demon Slayer. Shin, sendo um espadachim, por curiosidade pegou e folheou o livro e se surpreendeu pela qualidade da esgrima descrita e sorriu sabendo quão útil essas técnicas serão para as batalhas futuras. Virgil: no terceiro nível tem 6 técnicas de luta conhecidas como Rokushi, que contém técnicas de defesa, ataque, esquiva e até uma voo parcial. Quando Virgil começou a explicar, não se interessaram muito, mas ao ouvir que tem uma técnica de voo parcial, todos se interessaram. Mas é preciso saber que vantagem aérea seria muito bem-vinda na situação atual é de uso. Virgil: em quarto temos Aki. O Aki é dividido em 3 tipos. O Kenbushoku Aki é uma habilidade que permite ao usuário perceber coisas que normalmente não seriam perceptíveis pelos sentidos normais. Os usuários de Kenbushoku Aki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha, algo como uma mistura de Sharingan e Byakugan. Busoshoku Aki, que permite que o usuário use o seu espírito como armadura para se defender contra ataques, ou para fazer seus próprios ataques mais potentes, como criar uma armadura invisível que pode ser utilizada tanto como defesa, tanto por meios ofensivos. Ao chegar em um certo nível também pode ser aplicado em armas. O Oshoku Aki, Aki do Conquistador ou Aki do Rei, é a forma mais rara e misteriosa de Aki. Aqueles que possuem essa habilidade são capazes de exercer sua vontade sobre os outros de maneira poderosa, às vezes até fazendo com que os desmaiem. É um reflexo direto da força espiritual e do carisma do usuário. Após Virgil terminar de explicar, todos ficam surpresos, mas também com sorrisos. Se as tropas de Uzu aprendessem essa técnica, o nível de poder de Uzu aumentaria muito, e mesmo que talvez nenhum possa aprender o Oshoku Aki, os outros 2 já são úteis. Após escutar isso, todos olharão para o último livro com curiosidade, já que sabiam que Virgil deixou o melhor por último. Então se perguntavam o que teria nesse livro. Virgil: vocês devem estar se perguntando o que tem no último livro, não? Virgil pergunta e todos assentem com a cabeça e Virgil sorri. Virgil: bem, esse não é realmente algo deixado pelos antepassados, mas sim algo que escrevi para as gerações futuras. Nele contém minha nova técnica criada por mim, a Ghost Blade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. E uma técnica baseada nas Bijudamas se chama Rasengan, é a manipulação de chakra puro, em forma de uma esfera espiral de chakra. Além disso, essa técnica não está completa. Podemos adicionar elementos no Rasengan. Além disso, tem várias técnicas de controle de chakra que se adequam à quantidade exorbitante do nosso clã. Explica Virgil, surpreendendo todos novamente. Embora Virgil não saiba Rasengan, isso não significa que ele não saiba como aprender, visto que a técnica é ensinada para Naruto por Jiraiya durante o arco onde buscam Tsunade. Depois de todos digerirem as notícias, não poderão evitar sorrir, já que com essas técnicas as chances de sobrevivência do clã aumentaram muito. Antes de seguirem conversando, Kira entra com Ambu prisioneiro. Virgil: quem vai interrogar? Pergunta curioso, olhando entre Shin e Milk. Em sua opinião, seriam os mais adequados, já que um era o comandante militar e a outra a comandante da tropa de informações. Mas para sua surpresa, a mais velha da sala, Lazuli Uzumaki, se levantou com um sorriso gentil que causou escalofrios em todos. Lazuli: deixa comigo, senhor. Recentemente criei um novo Fujutsu que fará o alvo responder tudo que eu perguntar sem poder mentir. Isso surpreendeu todos, incluso Virgil. Não esperava tal técnica.
Lazuli foi até o Ambu e tirou a máscara revelando o rosto que ninguém reconheceu e desenhou um selo em sua garganta. Lazuli, pronto senhor Virgil, pode perguntar à vontade. Disse sentando novamente e seguindo tomando seu chá. Virgil, qual seu nome? Pergunta calmo. Ambu, meu nome Sarutobi Shinozuki. Isso surpreendeu Virgil porque em sua pasada leu esse nome em uma novel Sarutobi Shinozuki e o primeiro filho do Hiruzen Sarutobi, o pai do Konohamaru. Virgil, por que Konoha quer que envie os membros do clã e técnicas de Fuinjutsu para Konoha? Pergunta fazendo todos ficarem atentos na resposta. Shinozuki, para que quando o clã Uzumaki seja exterminado, Konoha siga atento aos melhores métodos e alguns Uzumakis serão levados para laboratórios. Dizem um tom de desespero ao notar que não consegue mentir. Isso irrita todos e Virgil, usando sua técnica Ghostblade, cria uma espada usando a energia para o feitiço proibido do mundo de Harry Potter Crucio, ou a maldição Cruciatus, causa dores físicas terríveis por todo o corpo da vítima. Usada por comensais da morte para torturar seus oponentes. E crava a lâmina na perna de Shinozuki, o fazendo gritar de dor. Depois de 20 segundos de gritos, Virgil desmaterializa a lâmina. Shinozuki desmaia novamente. Virgil, Kira colocou-o na masmorra. Novamente ter o filho do Okage preso pode chegar a ser útil. Kira assente e carrega Shinozuki com noja para as masmorras. Depois disso Virgil suspira e se senta. Virgil, Shin e Shaibara comecem novo planos de treinamento imediatamente. Vou esperar 2 dias e enviar uma carta dizendo que seu enviado nunca chegou em Uzu. Isso deve nos ganhar tempo suficiente para acumular forças. Mio e Kozuki, fiquem atentos em notícias relacionadas a Kumo, Iva, Mizu e até Konoha. Não sabemos quanto vão nos atacar. Além disso, Kozuki junte o máximo de alimento possível na ilha de forma discreta. Também animais, não sabemos quanto tempo essa guerra pode durar. E Lazuli, faça modificações no terreno para caso de ataque. Devido à nossa localização como ilha, temos vantagem para detectar ataques. Vamos fortificar as áreas costeiras e colocar armadilhas. Diz Virgil em um tom autoritário. Todos compreendem suas missões e partem para completar. Virgil suspira e se levanta ao sair do prédio. Vê algumas crianças brincando e se divertindo. Ao chegar em casa, Virgil se senta para descansar da reunião e interrogatório. Depois de descansar por uns 30 minutos, Virgil vê que Kushina pode chegar da escola a qualquer hora, então decide fazer algo para eles comerem. Ao verificar os ingredientes, decide fazer a comida favorita de Kushina, Shio Ramen com sal. É um tradicional caldo japonês, famoso por seu sabor leve com molho de sal. É tipicamente feito de caldo de galinha, mas também pode ser suíno. Depois de terminar de cozinhar, Virgil coloca os 2 pratos na mesa. Os pratos de Shio Ramen têm uma aparência leve e clara, com um caldo transparente e brilhante. Os ingredientes principais, como macarrão, fatias de carne de porco, cebolinha, broto de feijão e alga nori, são dispostos de forma organizada. Quanto ao cheiro, o caldo tem um aroma delicado e salgado, com notas sutis de carne de porco. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 10 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 50 para o status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza: Virgil, Rei. Ingvild, Rainha. Daphne, Bispo. Valerie, Bispo. Natsu, Torre. Grau, Torre. Lucy, Piau, Rin, Cavalheiro. Nível de poder: classe Rei. Familiar: Morrega. Raça: Gengar Shin Sal 31. Pinguina. Raça: Empoleon Shin Sal 31. Vinci Alpha. Doméstica. Fichas: Gilgamesh, 100%, Acnologia, 10%, Akumas no Mi, Goro no Mi sem efeitos secundários, Zushi no Mi sem efeitos secundários. Propriedades: Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra. Raça: Nepilim, demônio DXD Verse, deusa Ninzunfati, Artemis Pjo, dragão Fairitaio. Linhagens acopladas: Sparta, DMC, Artemis. Mitologia grega: Sagred Gear, Zenith Tempest, Fantasma Nobre, Gate of Babylon, Jardins Suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car, 1000, demônio classe Rei, STR, 1200, demônio classe Rei, Vit, 1000, demônio classe Rei, Dex, 1200, demônio classe Rei, Int, 1000, conhecimento humano no nível Rei, Sp, 1100, demônio de classe Rei, Luke. E algo que não se pode quantificar mais, como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades: Gamers Board. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamers Mint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50%. Corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos, embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios, como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz.
Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser um meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações. Cegueira, previsão é termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Foldivars. Desenhista. Novamente, e habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog-Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também existem imitações como a Estrada da Babilônia, Rbo, Obu Babiron. Tesouros liberados atualmente. Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp. Vários fantasmas nobres desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatórios. Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças à linhagem Parda, Virgil tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor. LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação. LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais. LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taia Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programaça. NVL Max.
Habilidade de um programador que invade a NASA com um celular. Haki da observação, ONPS. Os usuários de Kenbun Shoukwaki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbun Shoukwaki permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. Ao Shoukwaki é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshokwaki é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro no Mi 100. Efeitos secundários. Akuma no Mi do tipologia dá ao usuário o poder do raio além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior do Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro no Mi que fica em seu coração verde, o fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um Filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da magia. Com a linhagem de Artemis, que é além de deusa da lua também, e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmurut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como o Runespoor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmurut era conhecido como Ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os Ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade, por incrível que parece, era boa, porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo, desde carros, motos, barcos, aviões, amechas, naves, etc. Zushi no Mi. Sem efeitos secundários. A Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade.
Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área/alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Mitsurima. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon. O Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Sand, Lit. Caminho do eremita/mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta como ondulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor, característica em Mechirins, é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos, que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da Fera. A respiração da Fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo.
Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghostblade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Pontos de gacha. 0 inventário. Action figure da SDAT, Akame ga Kill, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Ghoul, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, One Piece, livro de receitas, Fodivars, Katana, Nichiren de água, anime Kimetsu no Yaiba proprietária, Infield, 50 toneladas de carne de rei marinho, One Piece, Murazami, Valéria Akame ga Kill, guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, guia Mon, Jojo Adventure, máquina de recuperação, Dragon Ball, guia Navi Six Styles, máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, carta de Dungeon, 15 Mishiri. Bom, meus queridos, o vídeo fica por aqui, peço desculpas pelo atraso, espero que